Ó, vou te falar, você fez o que você achava certo, você perdoou, deu de novo o seu coração para essa relação e mesmo assim tá aqui com aquela sensação de que não vai dar certo, se perguntando se você errou em ter voltado, né? Essa sensação tem um peso muito específico, porque tem a dor da traição, né, que você já conhece, e tem algo diferente por cima, que é a dor de ter apostado de novo e estar vendo que essa aposta não tá rolando, né? Quem ama tenta, quem ama acredita que as pessoas possam mudar, que as relações podem sobreviver ao que, né, ao que sobreviverem, e isso não tem nada de errado, e realmente não tem, é uma opção, né? O que tá pesado é esse estado constante de alerta dentro de uma relação que deveria ser o seu porto seguro, né? Você tá junto, mas tá esperando ele errar. Você tá presente, mas uma parte de você nunca desligou, né? Você tá farejando, tá observando, tá juntando evidências sem querer juntar. E você tá exausta disso, né? Isso se chama hipervigilância. E é o seu sistema nervoso fazendo o trabalho dele depois de um trauma. A traição é um trauma, né? E trauma some com processo, com trabalho real feito pelos dois. Quando só uma parte faz esse trabalho, o recomeço fica sempre com um buraco no meio que ninguém fala, né? Mas todo mundo sente. Voltar e reconstruir são coisas completamente diferentes. E essa diferença é onde a maioria dos casais se perde. Voltar é a decisão de uma noite, de uma conversa. Reconstruir é o que vem depois. Todo dia, nas pequenas coisas, na consistência, né, na disposição dos dois olharem com honestidade para o que levou aquela relação até ali. Não só a traição, mas tudo que existiu antes dela, o que não era dito, o que foi sendo engolido, né, o que foi criando distância sem que ninguém percebesse direito. Sem esse olhar honesto dos dois, né, o recomeço fica sendo o mesmo relacionamento com uma promessa nova por cima, mas não foi trabalhado, né? E tem uma diferença muito grande entre um homem que mudou e um homem que aprendeu a esconder melhor. Essa diferença aparece no tempo, na consistência, nas pequenas coisas que ele faz quando a crise passou e a vida voltou ao normal, né? O homem que mudou de verdade, realmente, né? Ele entende que reconstruir a confiança é um processo longo e ele percorre esse processo sem cobrar de você que você já deveria ter superado, né? O homem que aprendeu a esconder, ele fica impaciente com as suas dúvidas. Ele acha que já pediu desculpa o suficiente e você deveria ter seguido em frente, né? Se você não consegue perdoar. Então ele usa o seu processo contra você, te faz sentir culpa. Tem uma pergunta que aparece muito nesse momento, que é a seguinte: o que eu estou sentindo, né? Isso é medo ou é intuição? Depois de uma traição, o trauma contamina a leitura da realidade. Você começa a desconfiar dos seus próprios sentimentos, né? Você não sabe mais se você está vendo alguma coisa real, se você está sendo tomada pelo medo, pela ansiedade, medo de passar por aquilo de novo. E o medo tende a ser difuso, sem causa específica. Intuição aponta... volta um pouquinho. A intuição aponta para algo concreto, para um comportamento, para uma inconsistência, para alguma coisa que você viu e ouviu que não fecha, né? Se você consegue nomear o que está te incomodando, o teu corpo está tentando te dizer alguma coisa, às vezes você não consegue. Então vem aquela intuição. A intimidade também muda depois de uma traição que não foi totalmente curada. A cama vira um lugar cheio de perguntas que ninguém faz em voz alta. Tem mulher que força a intimidade para mostrar que está bem. Tem mulher que evita porque o corpo trava, né? A cabeça não para de funcionar com quem ele ficou, como foi. Tem mulher que usa o sexo como termômetro da relação. Todas essas são respostas a algo que ainda não foi resolvido, porque a intimidade precisa de segurança emocional para existir, né? E segurança emocional se constrói
com atos pequenos, repetidos, que têm consistência, na sensação gradual de que você pode baixar a guarda sem se machucar. Enquanto essa segurança não existe ou não volta, não retorna, a autoestima vai sendo consumida por dentro, por dentro dela, de um jeito que é difícil perceber, porque é devagar. Você começa a se perguntar se tem alguma coisa errada com você, se você é mesmo difícil demais, exigente demais. Você se compara com uma versão de si mesma que existia antes de tudo isso, que confiava mais fácil, que não acordava de madrugada com o coração acelerado, sem saber bem porquê. Essa erosão acontece em silêncio, porque de fora tudo parece que está bem, está normal, vocês continuaram juntos, vocês estão tentando, sobre esse negócio de não conseguir esquecer, você não foi feita para esquecer, você foi feita para processar. Quem esquece tem amnésia. Esquecer seria negar o que de fato aconteceu, mas processar é conseguir lembrar sem que aquela memória te destrua no presente. É conseguir estar com aquela pessoa sem que o passado tome conta do quarto, da conversa, do silêncio entre vocês, E processar só acontece quando teve o que era necessário para isso, quando os dois fizeram um trabalho honesto, quando a mudança foi real e visível. Os dois têm que fazer isso. Sem isso, a memória fica aberta e qualquer coisa pode reabrir tudo que você achava que estava guardado. Tem também uma culpa muito específica que aparece nesse momento, que é a culpa de ter voltado. Ela é diferente de outras culpas, porque ela não vem de fora, é você mesma que fica se questionando. Eu vi os sinais e eu escolhi acreditar mesmo assim. Ele fez uma vez, todo mundo fala que quem trai uma trai duas, 10, sabe? Essa culpa mistura arrependimento com amor e são duas coisas que não devem estar no mesmo lugar, mas elas estão. Voltar foi uma decisão tomada com o que você tinha naquele momento, com o amor que você ainda sentia, com a esperança de que ia ser diferente, com as promessas que também foram feitas de que ia mudar. Você não tinha como saber o que ia vir depois. O que mudou de concreto desde que você voltou, Não o que ele prometeu, não as flores do começo, não o quanto ele ficou mais presente nos primeiros meses. O que ele faz diferente hoje de forma consistente que te mostra que ele entendeu o tamanho da besteira que ele fez? Confiança se reconstrói com atos repetidos ao longo do tempo. Se você olha para trás e consegue listar coisas concretas, se você vê um homem que trabalhou de verdade para aquilo, então talvez valha continuar. Vale a pena buscar terapia de casal, dar ao processo o tempo que ele precisa. Mas se o que você tem são palavras e uns meses bons que foram voltando ao normal, a como era antes, então o que você está sentindo provavelmente não é medo, é percepção. É quando você percebe que o recomeço não funcionou. Vem um luto que é diferente do luto de qualquer outro fim. Além de estar perdendo a relação, você está perdendo a esperança que você depositou nela quando você decidiu voltar. Então me enganei duplamente. Você apostou de novo, você se abriu de novo e agora vai ter que desconstruir tudo isso. Esse luto, ele merece ser sentido sem pressa, sem cobranças, de quanto tempo você deveria levar para se recompor. Tem mulher que fica num recomeço que não funciona por medo do que vem depois. Medo de ficar sozinha, de reconstruir do zero uma vida que ela já tinha construído. Então esses medos, eles são reais. E ficar por medo também tem um preço que vai sendo cobrado todo dia em pequenas doses, No cansaço que não passa, naquela alegria que foi ficando mais rara, na sensação de que você está vivendo uma vida que não é bem a sua, Se você decide continuar porque vê esforço real, porque quando você olha para ele ainda vê alguém que vale a pena essa aposta, essa é uma escolha legítima, desde que seja feita com os olhos abertos, exigindo o processo real, exigindo que os dois olhem com honestidade, porque ainda precisa ser curado. Qualquer caminho que você escolher precisa ser seu. Você amou, o amor faz a gente querer tentar,
O que vem depois dessa tentativa, só você pode decidir. Se você achar que tem que viver isso, minha querida, meu querido, viva isso, sabe? Agora, fique atento, tá? Porque é uma reconstrução que tem que ser feita com sabedoria e com muita atenção. Grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo.